Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite, estar em casa, estar sendo usado por Deus nessa noite para trazer algo que Ele colocou ao meu coração. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4, versículo 9. Eu vou ler o versículo 9 e o 10, se a gente já se assenta. No telão também está, se você não tiver sua Bíblia, se você preferir. E eu vou ler também, então, ficar sem ouvir esse versículo você não vai hoje. Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Todos acharam? Zacarias 4, 9 diz assim: As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam os dias das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Eu quero só ler o versículo 10 aqui em uma outra versão, que diz assim: Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Pode se assentar? Essa é uma mensagem que o Senhor tem falado comigo há alguns dias, e eu gostaria de, antes de começar realmente a falar, eu gostaria de agradecer ao meu pai, que também é meu pastor, e eu fico muito feliz, é uma honra dizer isso. Muito obrigado pela oportunidade, porque eu acredito que é mais felizmente do que infelizmente, mas as pessoas falam muito que eu lembro ele, eu talvez faço meio parecido, então, com certeza, a minha base veio do meu pai, isso não tem nem como eu negar, nem se eu quisesse, eu conseguiria fugir disso. Então, muito obrigado por todo apoio, por todo ensinamento, toda oração. E a Mislane também, muito obrigado por tudo, por todo apoio. E a Lara também, que está sempre comigo. Hoje ela está meio com dor de garganta e tal, senão a gente cantava mais uns 5, 6 louvor aqui, mas não deu hoje. Mas ela está sempre comigo, ela sempre me apoia, sempre ora por mim, sempre puxa minha orelha, mas é assim que a gente cresce, né? E o tema da mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite é: não despreze os pequenos começos. Quando eu leio aqui esse versículo em que eu comecei lendo em Zacarias 4, capítulo 9, o contexto é o seguinte: o povo israelita tinha o templo de Salomão. O templo de Salomão foi idealizado por Davi. E quando Davi pensou em construir um templo para o Senhor, ele quis fazer o melhor. Então, ele decidiu que ele faria com tudo do melhor, e ele deixa tudo no papel, tudo pronto, porque Deus não permite que fosse Davi que construísse o templo. Porém, Davi faz algo realmente assim espetacular. O templo de Salomão era algo incrível, e não o templo de Salomão de Edir Macedo. O templo de Salomão de verdade era realmente algo espetacular, em que, quando foi realmente realizado por Salomão, os israelitas tinham aquele templo como algo muito especial. Era algo muito grandioso, era algo chique, lindo, foi feito da melhor maneira possível. Porém, a Bíblia nos mostra que, pela infidelidade dos israelitas, o próprio Deus permite que as nações ali que entravam em guerras, que as nações que queriam de alguma maneira parar os israelitas, conseguissem, em certo momento, parar os israelitas. E eles conseguem destruir o templo. Acaba que esse templo, que era tão especial, era tão grande, que todos os israelitas se importavam muito, acaba sendo destruído por causa da sua própria infidelidade. É o que a Bíblia nos mostra. Porém, dado ali um certo tempo, Zorobabel e Josué eram os governantes do povo. E eles
sentiram, o Senhor os direcionou para construir um novo templo, para a reconstrução de um templo. E é aqui nesse contexto que vem essa palavra de Zacarias para o povo ali. Por quê? Porque Zorobabel era o governante dos israelitas na parte civil. Zorobabel e Josué eram quem governava o povo. Porém, Josué ficava com a parte espiritual. Então, Josué era para quem eles recorriam no sentido espiritual, porém, no sentido civil, no sentido de construir, no sentido essa parte mais burocracia, vamos dizer assim, estava com Zorobabel. Então, Zorobabel começa a reconstruir esse templo que foi destruído. Esse templo que era muito grandioso, que todos os israelitas se importavam muito. Então, o contexto aqui é que Zorobabel está começando a construir esse novo templo. Porém, não é como se os outros povos que estavam ao redor ali estivessem agora, não. Já que eles querem construir um novo templo, já que eles querem retomar do jeito que eles estavam, a gente vai deixar e a gente não vai tentar mais atrapalhar. Claro que não. Então, Zorobabel, ele começa a construir um templo, porém, ainda fica um tempo em que ele não consegue continuar ali naquela construção, por causa de perseguição, por causa dos povos vizinhos, por causa dos inimigos que acontecem. E é no meio de tudo isso em que os próprios israelitas, que a gente percebe que quando estava no deserto, reclamava que queria estar... O contexto, eles estavam no deserto aqui, e o Senhor dava maná, eles reclamavam que a comida de quando eles eram escravizados era melhor. Então, eles precisavam de água, o Senhor fazia sair da rocha, mas mesmo assim eles sempre davam um jeito de reclamar, e não fazer da maneira com que Deus queria que eles fizessem. Então, aqui foi mais um momento em que eles começam a reclamar. Zorobabel começa a construir um templo, e era para eles estar felizes com isso. Porém, pelo fato de Zorobabel ter que parar um pouco por não conseguir realmente continuar, por causa de invasões, por causa de povos ali entrando em guerra novamente, o que acontece aqui? O próprio povo começa a falar, não vai conseguir. Aí, Zorobabel começou, mas não vai dar, porque o povo vai parar ele. Zorobabel até começou, e ele estava na boa intenção, mas não vai dar. O próprio povo que seria abençoado com aquele templo começa a falar, não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai dar. Porém, vem Zacarias, como um profeta do Senhor, e declara, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e se ele começou, ele completará. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Esse então mostra aqui para saber que foi o Senhor dos Exércitos que enviou. Quando alguém começa algo, essa pessoa terminará. Porque eu entendo que começar algo não é tão difícil assim. Começar nem é tão difícil. Talvez seja um pouco difícil, mas não é a parte mais difícil, com certeza. Eu posso começar coisas, eu posso começar 1000 coisas, porém o problema é quantas dessas coisas que eu comecei, que eu realmente vou até o final, que eu realmente completo, que eu realmente levo a sério e termino. Aqui, o que Zacarias está dizendo para vocês saberem que foi o Senhor dos Exércitos que enviou Zorobabel para construir o templo, ele vai começar. E não importa a luta que vier, não importa o povo que queira parar, não importa qualquer coisa que venha ao contrário, fazendo as pessoas achar que ele não vai conseguir. Para mostrar que é o Senhor que está com Zorobabel, ele começou e ele termina. Aleluia. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui. Se é o Senhor que está comigo, se é o Senhor que está mandando, eu vou até o fim. Se o Senhor me direcionou para começar, ele não me deixará fazendo sozinho, porque se você olhar, a verdade é que Zorobabel talvez não conseguiria mesmo, porque o povo vindo aqui, ele poderia em algum momento não conseguir simplesmente, só que quem tinha mandado Zorobabel fazer o templo,
foi o Senhor. E quando é o Senhor que manda, Ele mesmo se encarrega de permitir que você finalize. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender aqui, a primeira coisa que o Senhor me mostrou nesse ponto aqui, é que eu não posso ser direcionado por Deus para algo que é bom, ser ali usado por Deus para começar algo e abandonar no meio porque veio uma dificuldade. Porque o fato de vir dificuldades é só um capacitador maior. Vocês vão entender isso daqui? Eu já chego lá. Mas, então, nós precisamos entender que quem tinha mandado Zorobabel foi o Senhor. Então, para saber que foi o Senhor, ele começou e ele terminaria. E no versículo 10, é o que o Senhor colocou no meu coração, que é: não desprezem os começos humildes. Isso aqui é muito forte. Não desprezem os começos humildes. Por quê? Valorizar o templo de Salomão, que era chique, né, vamos dizer assim. Valorizar o templo de Salomão, que tinha tudo do melhor, era lindo, era um lugar assim, espetacular. Era até fácil. Ter vontade de ir no templo de Salomão, talvez fosse até, era até algo assim, tipo, fácil de se ir. O lugar era super legal. Agora, quando viam Zorobabel começando ali, eles falavam: aí não vai dar em nada. Tanto que quando eu chego ali em Ageu, no capítulo 2, versículo de número 4, Ageu 2:4, eu vou ler aqui. Ageu 2:4. Diz assim, ó, Ageu está dizendo também para Zorobabel: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Por quê? Isso aqui deve ser a motivação. Isso aqui é o que nos garante a chegar até o final. Porque era humilde, era simples, era. E quando Zorobabel consegue construir esse templo, Deus falou que ele conseguiria, ele conseguiu, e ponto. Mas quando ele constrói, não se torna algo tão grandioso quanto era o templo de Salomão. Isso é um fato. Ele não era tão grande quanto o templo de Salomão. Ele não era tão, talvez, adornado quanto o templo de Salomão. Porém, quando eu olho Ageu, capítulo 2, versículo 9, é aí que eu entendo que Deus não está se importando com o tamanho, com qual lugar é mais bonito. Porque Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória desse novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Então o povo estava olhando: não é tão bonito igual o templo de Salomão, não é tão grande, não é tão chique, não tem tantos detalhes quanto o templo de Salomão. Porém, quem tinha mandado era o Senhor. Então ele diz que a glória desse segundo templo seria ainda maior que a do antigo, porque Deus não está preocupado se o lugar é grande, se o lugar é pequeno. Se o lugar tem super riquezas e detalhes Não, nós precisamos dar o nosso melhor. Mas mais importante do que lugar grande, lugar chique, lugar bonito, é ser direcionado por Deus. Porque não adianta nada eu ter um lugar, eu ser alguém importante, alguém bonito, alguém que se veste bem, alguém que tem todos esses requisitos que todos podem olhar e falar: nossa, esse aí. Só que se você não tiver a presença do Senhor, se não é o Senhor que está te direcionando, não adianta de nada. O Senhor não está preocupado com a aparência, com o exterior. Ele se preocupa em estar no centro da vontade dEle. E aqui eu acho muito interessante que a palavra que Ageu diz não era simplesmente algo que ele estava declarando.
não era Ageu que estava dizendo que a glória desse novo templo seria maior que a do antigo. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Não é Ageu que está dizendo. A glória desse novo templo será maior que a do antigo. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Então, do mesmo jeito que as palavras de todo mundo que estava dizendo que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia finalizar a obra, não tinham valor, todas as palavras que os homens dizem não têm nenhum valor comparado a quando o próprio Senhor está declarando algo sobre nós. Então, está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Está todo mundo dizendo que não vai conseguir. Está todo mundo dizendo que vai dar errado, que vai parar no meio, que até chegou a começar, mas não vai conseguir chegar até o final. Mas o Senhor está declarando, vai dar certo, porque fui eu que mandei. É o Senhor que está falando, porque vai chegar até o final, porque quem está dando a ordem sou eu. A presença do Senhor não nos livra de luta, de tempestade, de guerra. Só garante que nós vamos chegar até o final e cantar o hino da vitória, amém? Então, quando eu percebo que através daquele começo pequeno que nós lemos ali em Zacarias, aquele começo pequeno que as pessoas estavam desprezando, veio a presença maior ainda do que era no templo maior, no templo de Salomão. Porque o Senhor nos dá pequenos começos, para ver como que a gente se sai. Porque como que o Senhor nos dá grandes oportunidades, se no pouco nós não conseguimos dar o nosso melhor? Eu percebo isso quando eu vou para 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 33. O contexto aqui é que está Golias amedrontando o exército. O Golias, que era um gigante, está colocando medo, está confrontando o povo de Deus. E o pior de tudo isso aí é que ele está realmente conseguindo fazer todo mundo ficar com medo. Só que aquele povo que era preparado, que tinha armadura, que conseguia, foram preparados a vida inteira para a guerra. Veio um homem e eles estavam tudo com medo, tudo fugindo, tudo se tremendo ali. Porém, quando Davi chega e ouve Golias falando aquelas coisas, primeiro, eu acho muito interessante aqui, que em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Em nenhum momento Davi olha para Golias dizendo que ele era um gigante, porque ele não estava indo com a força de Davi, ele estava indo com a força de Deus. E o que eu acho interessante aqui é que ele ouve Golias confrontando o povo do Senhor, o povo de Deus, e ele fica revoltado. E ele fala, não, eu vou lutar, quem que é esse incircunciso filisteu? E 1 Samuel 17:33 fala assim: respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que em nenhum momento Deus fala para Davi, Davi, vai lá atacar Golias. Você pode olhar, pode ler a 1 Samuel aí no capítulo 17, e em nenhum momento Golias está lá e Deus vem e confirma para Davi, vai lá Davi, e em frente você usará uma pedrinha e matará o gigante. Não. Davi tinha recebido uma palavra profética,
quando ele era mais novo, quando ele estava na casa do seu pai, dizendo que ele seria rei. E essa única palavra profética... Oi? Bastou, isso. A única palavra que ele recebeu, dizendo que ele seria rei, ele não precisava mais ficar pedindo confirmação o tempo inteiro para Deus do que ele precisava fazer. Isso aqui me ensinou algo, porque talvez eu, muitas vezes, fico nessa. Eu ouvi o Brunão, que é o cantor da banda Morada, e dizendo algo uma vez, ministrando algo que foi assim uma virada de chave na minha vida. Ele falava assim, ó, quantos aqui, eu quero fazer também essa interação aqui, mas responda para si mesmo. Não precisa levantar a mão nem nada, mas eu só vou mostrar como ele fazia. Ele fazia assim, quantos aqui já receberam uma palavra profética? E daí eu assistindo lá, eu. Daí ele fala assim, ó, então você é mais ousado. Quantos aqui já receberam 2 vezes a mesma palavra profética ditas em lugares diferentes? Daí eu assistindo, Daí ele falou, então vamos mais para frente. Quantos aqui já receberam 3 palavras proféticas dizendo a mesma coisa por pessoas diferentes em lugares diferentes? E eu assistindo, estava falando E ele conclui falando assim, Deus precisa ficar te lembrando toda hora do que Ele tem para você? Uma vez ouvindo a palavra de Deus não bastou para você, Ele precisa ficar repetindo toda hora, toda hora, toda hora. Deus te chamou. O que aconteceu com Davi aqui é que Davi ouviu que ele seria rei e ele acreditou. Por que Deus precisa ficar confirmando para mim toda hora? Porque eu não acredito de verdade no que Deus está falando. Isso aqui quebrou eu, essa aqui é a verdade. Mas se eu ouço Deus falando e não me mexo, se eu ouço Deus falando e minhas atitudes não mudam de acordo com o que Ele está me direcionando, eu não estou acreditando no que Ele está me dizendo. Então, eu preciso parar de ficar imóvel e simplesmente esperando o algodão molhar e depois a grama molhar e o algodão ficar seco. E não. Tudo que eu preciso é ouvir a voz do Senhor e confiar e acreditar e ser direcionado por isso. Então, o que acontece com Davi aqui é isso. Ele recebeu uma palavra do Senhor e ele creu. Tanto que, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, ele deu o seu melhor. Ele precisava, eu olhando para ele dizendo que veio urso, veio leão, e pegou uma ovelha e ele teve a coragem de ir lá, pegou o urso, tirou a ovelha da boca do leão, e enfrentou e matou ainda. Eu falo que eu não acho nem que tinha necessidade. Primeiro, ninguém estava vendo. Ele estava pastoreando ali, ninguém estava vendo. E eu particularmente acho que se viesse ali um leão, e ele falasse, não vou dar conta não, né? Eu acho que eu não enfrentaria, sendo sincero aqui, mas eu acho que se eu chegasse para o meu pai, se Davi chegasse para Jessé e falasse, pai, eu estava cuidando, estava ali prestando atenção, só que veio um leão, veio um urso, daí eu não tive o que fazer. Eu acho até que Jessé falaria, não, tá bom, realmente nesse caso, dá para entender, filho, vai enfrentar um leão, vai enfrentar um urso, não tem necessidade. Mas ele faz questão de ir. Ele faz questão de dar o seu melhor, mesmo quando ninguém está vendo, e mesmo quando ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Porque fazer quando os outros estão olhando, talvez é fácil, isso me motiva. Talvez fazer quando eu sou obrigado a fazer, também é porque você não tem outra opção. Mas e quando ninguém está vendo e você não é obrigado a fazer? O que você tem feito? Aqui Davi estava dando o seu melhor, cuidando das ovelhas do pai. Então vinha leão, vinha urso, ele fazia questão de enfrentar. Porque o que estivesse na mão dele, ele daria o melhor.
porque ele não estava desprezando os pequenos começos. Eu vou falar isso aqui do começo ao fim. Era um pequeno começo, ninguém estava olhando, ninguém valorizava Davi, porque quando Samuel vai na casa, até esquecem que Davi está lá cuidando das ovelhas, certo? Porém, ele fazia questão de dar o melhor no lugar que ele estivesse. Ele não desprezava os pequenos começos. E eu acho muito interessante que esse pequeno começo, que ele poderia nem ter feito questão, igual eu falei aqui, que ele talvez até conseguiria, o pai até entenderia se ele não fizesse, foi através dessa atitude no pequeno começo que possibilitou ele de enfrentar Golias. Porque quando ele chega em Golias, ele tem para lembrar do que ele já viveu. Quando ele chega no gigante, ele lembra que ele já matou o urso e leão. E é aí que eu entro em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21, que diz o quê? Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Deus nos dá pequenos começos, pequenas oportunidades, para quê? Para que, quando vier um gigante, quando vier algo maior, uma provação maior, eu tenha do que me lembrar. Por quê? O texto fala aqui, eu lembro-me também. E meu pai falou isso, e é muito importante entender isso, que você só pode se lembrar de algo que você já viveu, certo? Eu não consigo me lembrar de algo que eu nunca passei. E o que deu esperança para Davi enfrentar Golias foi já ter vivido algo e já ter enfrentado algo. Então, em um medo pequeno, ele enfrentou, ele foi, mas quando chegou algo maior, ele tinha do que se lembrar. E eu acho muito interessante que matar o urso e o leão com a força de Davi, eu acredito que é quase impossível. Matar Golias com uma pedrinha é impossível completamente. Mas por que Davi conseguiu, mesmo sendo impossível? Porque não foi com a força de Davi, foi com a força de Deus. E essa é a chave que nós precisamos ter. Com que força que eu estou indo? Com que direcionamento eu estou indo? Com o que eu estou olhando? Com a minha força, com a minha capacidade ou com a força de Deus? Por quê? Para Davi, Golias era grande. Para Davi, um urso e um leão é forte. Mas para Deus é nada. O que eu acho muito interessante é que, olhando para isso aqui, eu me lembrei de uma cena de quando eu era mais novo. E eu gosto de comentar isso porque Deus um dia me mostrou isso que eu vivi e foi algo que me deu um start, assim. Porque quando eu era criança, eu lembro que um dia eu estava na casa do meu pai, e estava de noite, assim, e eu estava aqui com ele na casa, e tinha um portãozinho, um portãozão, não era portãozinho, mas era um portão que não estava longe. Eu olho hoje, no meu tamanho que eu estou hoje, assim, normal, o portãozinho era do lado quase da casa. Só que, naquele menininho, quantos anos, sei lá, eu tinha uns 6 anos, sei lá, 7 anos que eu tinha, era maior, era uma maratona para chegar até aquele portão. E estava de noite. Daí o portão estava aberto, meu pai chegou assim para mim e falou, ô Pedro, fecha o portão ali para mim. Na hora que ele falou isso, eu comecei a tremer de medo. Na hora que ele falou para eu fechar o portão no escuro de noite, naquela longura, era daqui ali, assim. Mas naquela longura, eu comecei a tremer, eu pensei, né, eu não vou, né, vai, que pode acontecer no meio desse caminho aqui? E só que daí, antes de eu responder, meu pai, ele muito esperto, ele falou assim, ô Pedro, você vai lá? E daí eu tremi de medo, só que ele falou assim, ou você tem medo? Ou você não consegue? Ah, daí isso me encorajou. Entendeu? Eu estava morrendo de medo, mas quando ele falou, ou você não dá conta, não, porque se você não for, eu vou lá de boa, se você tiver medo, tá bom. Ah, mas daí nessa hora eu fiquei forte, né? Eu falei, não, pai, deixa que eu vou. E eu estava morrendo de medo, mas eu fui. E não aconteceu nada. Eu fui, fechei o portão e voltei.
Mas para mim, naquele dia, eu quebrei uma enorme barreira. Eu comecei a perceber que o escuro, a noite, nem era para me dar tanto medo assim. Não tinha por que eu ter medo de ir até lá. Então, mais para frente, eu poderia andar de noite sem ter medo, como eu tinha naquele momento. Só que eu só pude fechar aquele portão porque eu fui com medo mesmo. Se eu esperasse o medo passar para eu ir, talvez até hoje eu teria medo do escuro. Mas eu fui. Só que sabe o mais lindo dessa história? É que meu pai sempre esteve lá. Meu pai me mandou ir, mas ele estava lá. E se acontecesse alguma coisa de noite, no escuro, naquela distância, meu pai continuava lá. Você não entendeu ainda? É exatamente assim. Deus está nos dando ordens, nos direcionando para coisas que para nós talvez seja super grande, super difícil, super... você olha e fala, não, eu não consigo. Não, eu não vou. Não, eu tenho medo. Mas quem está mandando é o Senhor e Ele estará contigo. E Ele não sai, porque foi meu pai que pediu para eu ir, foi meu pai que ordenou, mas ele sempre esteve ali para me proteger. Só que para o meu pai fechar aquele portão era a mesma coisa que nada. E é a mesma coisa que eu vejo, que Deus está nos direcionando para coisas que nos dá medo, mas para Ele é tão simples de resolver. Para Ele é nada. Só que cabe a você ir na sua força, ou na força dele, ouvir o seu medo, ou ouvir a voz dele declarando, vá, pois eu estou contigo, eu não te abandonarei, sou eu que estou mandando. Então Davi tinha do que se lembrar porque ele tinha ido, e talvez ele estivesse ali, e quando Saul ouve, quando Saul vê que tem um menininho, tem todo um exército que está correndo de Golias, e tem um menininho ali que está querendo enfrentar. Saul olha e fala, menino, o que você está querendo, rapaz? Você não vai conseguir, você não vai. E é nesse momento que Davi fala, não, eu já enfrentei e tal, tudo que a gente acabou de ler aqui. E o que Saul faz? Então, já que você quer ir, coloca pelo menos minha armadura aqui. Já que você quer ir, já que não tem como eu te parar, eu só vou dar minha armadura para você, para pelo menos... não ser tão fácil de atingir assim. Só que a Bíblia mostra que Saul era grande. A Bíblia fala que Saul, os maiores do povo ali batiam no ombro de Saul. É o que a Bíblia fala. Então, imagina o que é dar a armadura de Saul para um menininho. Não fazia nem sentido. E a armadura era o que se utilizava para ir para uma luta, para um confronto, para uma guerra. Porém, a maneira que Deus quis usar Davi ali foi com a pedrinha. E tem algum demérito em não ir com a armadura? Claro que não. Deus decidiu usar a pedrinha. E seria muito, como que eu posso dizer? Seria muito triste se Davi se sentisse mal por não ter uma armadura. Porque Saul tinha armadura e Davi não tinha porque Deus amava mais Saul? Não. Saul tinha armadura, mas Davi não tinha porque Deus preferia que Saul... Não. Era só o tempo de Saul ter uma armadura e ainda não tinha chegado o tempo de Davi. Porém, quando eu leio mais um pouquinho para frente, Davi tem a sua armadura mais para frente. E as pessoas saem falando, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então acaba que a armadura de Davi se torna mais forte do que a armadura de Saul. Porém, ele respeitou que aquele não era o momento dele ter uma armadura. E eu fico pensando que talvez nessa geração complexada de hoje em dia, não, mas eu quero ter armadura. Se eu não for com armadura, eu não vou. Não. Deus que estava usando Davi. Porque a armadura de Saul em Davi
Ó, Davi que está usando a armadura de Saul, mas a armadura é de quem? É de Saul. É Davi que está usando, mas para Davi pode ser simplesmente ali uma fantasia, mas não resolve. Então, Davi vai ali e vê que aquela armadura não serve, ele não conseguiria nem se mexer com aquele negócio. Fala, não, eu vou pegar aqui só a minha funda e a pedrinha aqui, e vai ser com isso aqui que eu vou enfrentar gigante? Não, esse incircunciso filisteu. Porque quem pode ousar vir contra o Senhor? Quem pode ousar falar algo do meu Deus? É nessa força que Davi está indo aqui. E quando eu vejo continuando em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 14, fala assim, ó, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Quem estava olhando para Davi naquele momento? Sem qualidade, sem capacidade, sem armadura, sem espada, sem escudo. Assim como Golias estava falando, vixe, olhando com desprezo, esse menininho aí, coitado. Vamos avisar Jessé já lá que o menino ficou por aqui mesmo. Não vai conseguir, não vai dar certo. E as palavras que estavam dizendo é isso. Só que se eu pudesse dar um conselho para Golias, é a mesma coisa que eu estou falando aqui para você. Não despreze os pequenos começos. Porque no versículo 50 fala, assim Davi venceu o filisteu. Assim como? Com a pedrinha. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi atira uma pedra na testa de Golias, e Golias cai para frente. Aqui eu falo que é impossível acontecer, porque vamos supor que essa pedra foi muito forte mesmo e matou, mas no mínimo Golias tinha que cair para trás, certo? Bateu aqui, ele cai para trás. Mas quem matou Golias naquele momento foi o Senhor. Foi a força do Senhor. Eu acho engraçado quando meu pai fala que daí o Senhor só deu um peteleco na cabeça de Golias e Golias caiu para frente mesmo. Então, eu entendo que o Senhor deu um pequeno começo para Davi, enquanto cuidava de ovelhas do pai e ninguém estava olhando. E mais para frente, ele enfrentou algo maior ainda, mas que continuava sendo um pequeno começo para algo maior, porque daqui a pouco ele se tornaria rei. Daqui a pouco ele estaria em batalhas, em guerras, no fronte, para direcionar todo um exército. Só que ele só se capacitou para viver aquilo, porque ele deu o seu melhor no começo simples, no começo pequeno, aonde ninguém dava nada. Então, em Mateus 25, do 20 ao 26, fala exatamente sobre isso. Mateus 25, 20 diz assim, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também aquele que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. O Senhor aqui, eu creio que sabia da capacidade de cada um. Então, ele dá 5 talentos para um, porque ele tinha certeza que aquele daria conta de cuidar dos 5 talentos. Para o que ele deu 2, ele sabia que teria capacidade
de cuidar de 2. E eu acredito também que para o que ele deu 1, ele também cria na capacidade de que ele teria de cuidar daquele 1. Porém, sabe o que fez o que recebeu 1 enterrar? O que ele diz aqui, ó. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, por isso tive medo. Saí e escondi seu talento. A visão que nós temos do nosso Senhor muda todas as nossas atitudes. Se eu olho para o Senhor que me deu algo, que me deu uma capacidade, me deu algo para eu cuidar, se nesse ponto eu falo, não, é um Senhor mau, é um Senhor que quer castigar, é um Senhor que tem prazer em castigar, em trazer algo ruim para os seus servos, eu vou enterrar o meu talento. Só que muito triste seria o Senhor ter entregado algo na nossa mão e nós, no fim das contas, enterrarmos e ouvir dele dizendo, servo mau e negligente. Então, nessa noite eu entendo que o que Deus colocou no meu coração foi para o que Ele falou comigo e o que Ele me trouxe aqui para dizer é isso. O Senhor está te capacitando, Ele já te capacitou, só que Ele tem até algo grande para você. Mas se você não for fiel na situação que você está hoje, como Ele pode te levar até aquele lugar que Ele quer te levar? Como Ele pode cumprir a promessa que fez para você, se na situação atual, se nesse começo pequeno, nós não conseguimos ser fiel? Então, vamos escolher, assim como Davi, sermos fiel no pouco, crendo que Ele olhará para nós e, que lindo seria, que lindo será, ouvir do Senhor dizendo, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, então, sobre o muito eu te colocarei. Não despreze os pequenos começos. É isso que Deus colocou no meu coração. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos.